episódio do nosso videocast Sem Contraindicação, videocast da Unimed João Pessoa. Este episódio faz parte da nossa terceira temporada, hoje trazendo assim um assunto super atual. Hoje nós vamos falar sobre viroses, inclusive o que fazer para proteger o seu filho. Pois é, com a chegada, do outono, que começou no dia 20 de março, uma série de mudanças sazonais afeta não só o clima, minha gente, mas também a saúde das pessoas, especialmente das crianças e dos bebês. Por isso que hoje o nosso episódio é dedicado a esse tema. Nessa época é comum a gente observar, por exemplo, o aumento de doenças respiratórias, que aí acabam representando um desafio significativo para os papais, para as mamães também, para os cuidadores e também para os serviços de saúde. As mudanças de temperatura, a diminuição da umidade do ar, a maior concentração de poluentes no ar, são dos principais elementos aí que colaboram, contribuem para a propagação de vírus respiratórios. Para a gente saber mais sobre esse assunto, para a gente trazer aqui dicas e orientações práticas para o seu dia a dia, a gente recebe aqui as pediatras, doutora Alexandrina Lopes, que é gestora clínica do Hospital Pediátrico da Unimed. Seja bem-vinda. Obrigada. Aqui conosco também, doutora Adriana Araruna Serafim, também é pediatra, que vai compartilhar com a gente algumas orientações. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Nós temos um grande desafio aqui, viu? Vou contar com vocês. Antes da gente começar a nossa conversa, deixa eu só lembrar você dos nossos canais de comunicação. Como é que você faz para ter acesso não só a esse episódio, inclusive compartilhar com a família, com os amigos, com os conhecidos, mas também os outros episódios de temporadas anteriores. O nosso conteúdo está no YouTube da Unimed João Pessoa, também estamos no portal da Unimed, portaldaunimed.com.br/sem contraindicação, uma página exclusiva do nosso videocast com todas as informações. Também estamos no Spotify e para você que gosta de interagir, de mandar sua mensagem, de mandar sua interação, você também pode se comunicar conosco através do nosso Instagram, @Unimed João Pessoa, tá bom? Recados dados, vou começar aqui para a gente ter uma noção do assunto de hoje. Vou começar com a doutora Alexandrina, perguntando, ou pedindo, melhor dizendo, para que a senhora explique para a gente o que são as viroses e como elas se diferenciam. Começando que nós estamos realmente, como você falou muito bem, no período de sazonalidades. E isso aumenta a demanda crescente no setor público, no setor privado, não é? Porque nós temos aí uma mudança climática e isso faz com que apareçam vírus que estão crescendo aí, tanto o vírus sincicial respiratório, o adenovírus, o influenza, a A e B, o parainfluenza, o rinovírus. Então, esses vírus, eles levam, inclusive o rotavírus também, a sintomas tanto respiratórios, inclusive agravando outras doenças como a asma, levando a febres altas, vômitos e tudo mais na criança, e também a quadros de gastroenterite. Então, nós tivemos uma sazonalidade que ela veio em dose dupla. Nós tínhamos muitos sintomas respiratórios. Hoje nós temos esses 3 sintomas aí, os sintomas respiratórios muito frequentes, que levam aos serviços hospitalares e ambulatoriais, as gastroenterites, acompanhadas de vômitos e desidratação, e também agora nós temos a exacerbação de crianças que têm comorbidades, neuropatias, cardiopatias, que também sofrem com isso e procuram os serviços hospitalares. Doutora Adriana, por que esse período é tão propício a essas doenças? Bom, primeiramente a gente tem que entender a palavra sazonalidade, certo? Sazonalidade ocorre em determinadas épocas do ano. Esses vírus respiratórios do nosso inverno, que acontece mais maio, junho, julho, agosto, que é o nosso inverno, eles vão circular, mas a palavra sazonalidade, ela implica que realmente ocorre só mais concentradamente em determinadas épocas do ano, porém, a circulação do vírus é ao longo de todo o ano. Então, por isso que nós estamos vendo algumas situações de gripes, de H3N2, certo? Ocorrendo em dezembro,
de outros vírus que estão ocorrendo em outras épocas do ano. Quais são os principais tipos de vírus assim, que causam essas viroses respiratórias nas crianças? Nós temos agora uma ferramenta muito importante que nós também participamos do perfil epidemiológico do Estado, que é o painel viral. Ele identifica 17 vírus. Nossa. E dentre eles, a gente vê que os mais importantes são vírus sincicial respiratório, rinovírus, adenovírus, né? O coronavírus ainda aí presente, certo? E nas gastrointestinais, o rotavírus. Então, dentre estes, o influenza A e B também, nós também identificamos bastante. E nós vamos conversar um pouquinho também sobre vacinação, que a grande maioria deles poderia ser evitada, essas patologias, se o programa de vacinação, o cartão de vacinação da criança estivesse completo. Então, é uma ferramenta importante o painel viral, porque ele é estratégico para a gente criar, né, formas de enfrentamento, mas a doutora Adriana vai falar um pouquinho sobre a importância da vacinação. É muito importante a vacinação. Mesmo com esses movimentos contrários, a gente tem que falar que a vacinação, ela salva vidas. Salva vidas, tira a criança das filas de hospitais, diminuindo, assim, a crescente demanda. Né? Essas crianças poderiam estar em casa, muito bem cuidadas, mas muitas vezes estão internadas, muitas vezes em UTIs, ou até indo a óbito, por conta de uma medida tão simples que está disponível para toda a população. Antes da gente entrar na questão da vacinação, deixa eu só complementar a questão do painel, né? Que, inclusive, é um estudo que é feito pelo Hospital Pediátrico Unimed, através de uma parceria com a Universidade Federal da Paraíba, não é isso? E a Secretaria Estadual de Saúde, para dar um panorama. Ou seja, é um estudo, é uma atividade que não só beneficia os usuários da Unimed João Pessoa, mas a sociedade como um todo, né, doutora? Sim, é uma parceria público-privada. Assim como outras que temos feito aí, a Unimed tem feito, que está no seu 7º princípio cooperativista, né? Mas que tem tido um resultado espetacular. Por quê? Porque é uma ferramenta que também informa ao Estado o que está acontecendo em matéria de epidemiologia. Quem são os agentes principais envolvidos nessa sazonalidade ou fora da sazonalidade em que nós temos que atuar. Então, foi uma parceria que deu muito certo. Né? Inclusive, estamos levando para outros hospitais. Os serviços públicos também estão começando a abraçar essa causa, né? Que é importante de instalar o painel viral. E ele, muitas vezes, dá tranquilidade, porque os pais entram sempre achando que uma febre é sempre uma infecção bacteriana. E o painel viral, ele aponta que muitas pneumonias, inclusive pneumonias graves, necrotizantes, a gente já identificou etiologia viral. Essa criança fez tratamento até cirúrgico, mas era um vírus bastante agressivo. Então, é uma ferramenta extremamente importante. É uma parceria magnífica da Universidade Federal, a Secretaria Estadual de Saúde e a própria Secretaria Municipal também está entrando agora para participar conosco dessa realização desse painel viral. Que bom. Pegando o gancho da sua fala para falar agora sobre a vacinação. Eu acredito que a desinformação a gente combate com a informação vinda direto de uma fonte segura. Por isso que vocês, grandes especialistas nas suas áreas, estão aqui hoje para trazer essas orientações e também para fazer essas recomendações. Como a senhora bem falou, doutora Alexandrina, a questão da vacinação, a importância da vacinação para a proteção dessas crianças e para evitar que muitos danos aconteçam, né? Então, doutora Adriana, eu queria que a senhora frisasse, né, para deixar bem claro para o pai, para a mãe, para os avós, para os tios, para todo mundo que está nos assistindo, a importância de se vacinar as crianças, da vacinação como um todo, né? Mas falando especificamente para as crianças, né, nesse processo de proteção da saúde, da qualidade de vida dessas crianças, a importância dessa vacinação. Sim, pois bem, Linda. A vacinação, de acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, ela é colocada para todas as crianças, certo, brasileiras,
E ela é muito importante para evitar aquelas doenças imunopreveníveis, certo? Por exemplo, tétano, difteria, poliomielite, entre rotavírus, como a Alexandrina comentou, das gastroenterites, a vacina da gripe, certo? Gripe A, B, a SARS-CoV, do coronavírus. Então, nós temos que realmente levar nossas crianças para obter as vacinas, certo? Todo pediatra, ele vai saber orientar como e quando realizar as vacinas. Então, para evitar realmente aquele desenrolar mais grave das doenças. Quer colocar alguma coisa, Alexandrina? Com que idade a criança pode tomar a vacina contra a gripe? A partir dos 6 meses. Dos 6 meses? 6 meses, certo? A partir dos 6 meses, ela já pode receber a vacina contra a gripe, da corona também, certo? Coronavírus. Certo. E aí a gente vai implementando outras vacinas, né? Conforme o calendário brasileiro. É importante também lembrar que a vacina da poliomielite mudou, certo? Ela não é mais aquela oral. Ela agora está sendo colocada injetável, que é a chamada Salk, certo? Que antes nós fazíamos a Sabin. Então, a partir do ano passado, foi implementada a vacina. Então, as pessoas vão ver ainda o Zé Gotinha, né? Que é aquela figura popular que eternizou a muitas crianças, mas não vamos ter mais a oral, vai ser injetável. Agora, em relação às doenças respiratórias, as da gripe, é importante, a da coronavírus, são importantes. E também tem, né? E do vírus sincicial respiratório, também extremamente importante, que é o que está ocasionando as bronquiolites, né? Certo? E a da pneumonia. Tem a da pneumonia que está entrando, assim, está sendo modificada no calendário. Eu não digo no calendário do Brasil, mas ela já tem a nível particular, certo? Que é a chamada pneumovinte, certo? Que vai pegar vários tipos de, né, bactérias, certo? E nós estamos aí para tentar orientar o máximo possível. É isso, nesse trabalho, essa missão, não é, doutora Alexandrina? Falando em missão e vacinas, para você ter ideia de como é importante a gente divulgar a importância dos pais vacinarem, a Secretaria de Saúde nos convidou para sermos também, dentro do projeto Sentinela, para Bordetella pertussis, a coqueluche, a antiga coqueluche, que tinha sido totalmente abortada dentro do nosso país. Sim. Ela está voltando devido a esse movimento anti-vacinas. Então, nós estamos também colhendo. Eu não falei a vocês da coleta. Sim. É super simples. A coleta é via oral, dentro do painel viral. Alguma coleta a gente faz nasal, quando é o corona, mas a coleta do painel viral ela é feita de forma oral, sem nenhum incômodo para a criança. Certo. Muitas vezes os pais, como são muito protecionistas com a criança, vai machucar, vai doer e não dói. É super simples. E, por incrível que pareça, a coqueluche, que há muitos anos a gente não ouviu falar, ela está voltando. O sarampo, já tivemos casos de sarampo em vários estados, inclusive diagnosticado aí, uma vacina que também a gente não falava mais em sarampo, ele está voltando. Muitas vezes a criança chega em alguns estados com suspeita de dengue, né? Já existe a vacina da dengue também. Crianças nessa fase de sazonalidade têm aparecido também as doenças exantemáticas, a dengue. E existe vacina para dengue. E aí, muitas vezes, a gente diagnosticou não como dengue, como sarampo. Então, é a importância que a gente vê daquilo que a Adriana falou. Um país como o nosso, que era bem visto no mundo inteiro como um padrão de excelência de vacinação, nós hoje estamos retomando, não é, essa bandeira para que os pais entendam que a vacina é a diferença entre a saúde plena, a diferença entre estar com a criança doente com a doença grave e a qualidade de vida que você pode oferecer a seu filho. Ainda falando sobre a proteção, né, dos filhos com relação às viroses, o quanto que a alimentação pode influenciar a imunidade das crianças?
A alimentação influencia em tudo, né? Certo? Não só a alimentação infantil, quanto a alimentação de adolescentes, que também é uma faixa etária que nós temos que prestar muita atenção, que muitas vezes eles fazem muito bem o que querem, certo? Comem o que querem, do jeito que querem, já tem aquela autonomia, né? Mas, assim, a alimentação, ela deve ser rica em frutas, verduras, alimentos que vocês sabem, os pais coloquem sempre para as crianças evitar, certo? Eles têm que evitar bolachas recheadas, esses alimentos muito processados, todinhos, para que a criança se alimente bem e possa retirar dos alimentos o seu nutriente, micronutrientes, né, microvitaminas, para o seu bem-estar saudável. Sim, sim. Porque muitas vezes os pais estão correndo de um lado para o outro, trabalhando muito. O lanchinho da escola bota o que é mais fácil. E aí, exato, come o que quer, a criança come o que quer. Ou então aquela criança ou mais adolescente que fica só em casa, come o que quer. Mas assim, a gente orienta, o pediatra orienta que a alimentação deve ser bastante variada, bastante colorida, rica em frutas, verduras. Entendi. Muito importante. Falei agora na questão do lanche da escola, pegando esse gancho. A escola é um ambiente, vamos dizer assim, propício, né, para essa propagação de vírus. Que medidas, doutora Alexandrina, essas instituições podem adotar para evitar essa propagação? Né? O que as escolas podem fazer? Eu digo sempre aos pais, a gente vê muitas vezes recém-nascidos nos shoppings. Verdade. Então, não só a escola, mas o hábito do brasileiro que tem que a gente começar a mudar e ter hábitos saudáveis. Certo. Então, aglomerações sempre vão propiciar o crescimento de vírus. Então, se você pode abrir uma janela e, em vez de usar um ar-condicionado, você está propiciando um ambiente mais saudável. Em ambientes em que ele vai adentrar, por exemplo, em um hospital, hoje a nossa normativa é o uso da máscara. Mas tem coisas muito simples. Lavar as mãos antes de se alimentar. Às vezes a criança vem da rua, não lava a mãozinha antes de se alimentar. O autocuidado com a alimentação, como a Adriana falou muito bem, é um hábito muito importante é a criança almoçar com os pais, jantar com os pais, tomar o café. E esses pais terem uma alimentação saudável. A alimentação lúdica, a gente fez um trabalho recente em um ambiente hospitalar, que ela leva à melhoria do desenvolvimento sensorial, a melhora da interação. Você veja uma criança, nós falamos em adolescente, Sim. que entra no quarto, está no computador, e ele pega um fast food, fica do lado do computador o tempo todo, ele não conversa com os pais, ele não interage com a família, ele vai comer de forma inadequada. Então, assim, são hábitos que precisam mudar. E as escolas hoje, elas têm tido uma preocupação, inclusive contratando nutricionistas, clínicas, que determinam o cardápio. Muitas escolas já não deixam os pais enviarem o lanche. Elas determinam de uma forma pacificada, conversando com a criança, com os pais, o melhor alimento para a criança se alimentar. E as cantinas tiraram muitas coisas, como os refrigerantes, os alimentos muito processados, né? Passaram a ter sucos, passaram a ter frutas, para poder não evitar esses hábitos que foram colocados durante muito tempo. E você falou uma coisa muito importante, a gente falou aqui em alimentação. O Brasil, durante muito tempo, foi um país de desnutridos. Hoje, nós temos o sobrepeso. A grande preocupação hoje no Brasil é o sobrepeso. E esse sobrepeso advém muitas coisas. Dislipidemias, aumento de colesterol, triglicerídeo em adolescentes, hipertensão. Eles comem aqueles alimentos ricos em sódio, em sal, né? Substituindo por uma fruta, por um almoço saudável, porque quer ser rápido. Então, tudo isso aí, alimentos com muito açúcar. Você vê o refrigerante é altamente rico em açúcar. Aí você diz, mas alguns estão usando os diets, o zero açúcar. Mas tem o nitrato dentro desses refrigerantes, que também envenena nossas crianças. Então, a gente tem que realmente retomar hábitos antigos. Eu ouvi um grande médico dizer assim, a uma grande apresentadora como você, o que é que a gente faz para evitar o câncer? Aí ele disse, pense em alimentos que vêm da natureza e de Deus.
esses são os mais saudáveis. Então, se vem da natureza, a verdura que você colhe, a fruta que você colhe, o leite que vem da vaca, e eu diria o leite que vem do peito da mãe, né? É o mais saudável. E aí, o arroz com feijão, que a gente deixou para trás, são alimentos, um prato completo, você colocar arroz, feijão e uma proteína, você está dando no almoço um alimento completo. Uma coisa simples. Hoje elas são substituídas por batatinhas, frituras, né? alto teor de sódio. A criança não toma mais o suco, toma o refrigerante. Então, eu diria, as coisas que vêm de Deus, que vêm da natureza, os hábitos simples, os hábitos saudáveis. Então, o que é o melhor hoje para a criança, promover para a criança, o melhor presente? Leve à praia, para que ela corra, para que ela brinque, dê uma bola para ela brincar, tira o celular da mão, dá o alimento saudável, tem uma fruta, que é mais em conta. Sim. Dá para ela comer, a fruta é melhor do que o suco, certo? Então, hábitos simples, tome o banho na hora certa, lave a mãozinha quando chega. Então, o autocuidado, coisas simples, é que vão, eu diria como se fala, onde mora a felicidade? Na simplicidade. Na simplicidade. Então, é onde mora a qualidade de vida. Muito bem. E a gente tem que lembrar também, né, Alexandrina, de alguns detalhes que estão sendo deixados para trás. Sim. Você falou bem de levar para a praia, tomar algum sol. Então, aí, nós podemos observar bem o que está acontecendo. Está acontecendo uma pandemia de hipovitaminose D, certo? A hipovitaminose D, a vitamina D é um hormônio que é muito importante e evita também as infecções respiratórias, entendeu? Então, muitas crianças precisam vida saudável, levar algum sol. E, segundo a Sociedade de Pediatria, as novas diretrizes que saíram recentemente, ela coloca que nós devemos repor vitamina D na criança a partir logo que nasce, a partir de um mês, até os 18 anos de idade, certo? Então, até os adolescentes têm que estar realmente tomando vitamina D diariamente. Em algum momento aqui a gente falou, vocês falaram sobre a bronquiolite, né? E aí eu queria voltar para esse tema, saber o que é a bronquiolite, né? E quais os sintomas. Bem, a bronquiolite, ela é uma infecção respiratória que pega as pequenas vias aéreas. Certo. Ela é muito comum, causada por vírus sincicial respiratório, é um dos principais. Hoje, a bronquiolite não está só nos lactentes de 0 a 2 anos, o idoso também está tomando a vacina do sincicial respiratório, também para evitar a bronquiolite. Ela leva a um quadro de insuficiência respiratória, a criança fica cansadinha. Tem aquelas que ficam levemente cansadas, mas tem aquelas que vão procurar o hospital porque elas têm falta de oxigênio, então elas ficam batimento da asa do nariz, tiragem intercostal, dificuldade em respirar sozinha, vão precisar de suporte de oxigênio. Muitas vezes elas vão precisar, não conseguem se alimentar sozinhas, porque tem o risco da broncoaspiração, vão precisar de hidratação venosa, certo? Mas algumas podem ter uma bronquiolite leve, que a nível também ambulatorial, a gente pode tratar. Como uma das formas de evitar, vacinação. Então, vamos retornamos de novo ao processo, ao tema vacinação. Mas é uma doença muito comum no lactente, mas que tem hoje preocupado nos idosos. Entendi. E é importante também colocar que, por exemplo, os imunologistas falam que devemos colocar nossas crianças, né, desde que nascem, em contato com o vírus, para que pegue e, né, vá diminuindo com o passar do tempo. Mas é importante a gente saber que dentro da bronquiolite, como a Alexandrina falou, a faixa etária não permite que a gente faça isso. Certo? Então, nós temos que evitar mesmo, certo? É importante saber que a bronquiolite, ela abre portas para outras doenças, como, por exemplo, o bebê chiador, que é aquele bebezinho que pode ficar chiando
após uma bronquiolite, certo? Então, ele pode desenvolver o cansaço respiratório, as bronquites, né? Então, nós não podemos deixar fácil, né, levar as crianças para shoppings, como você falou, Linda. Certo? Nós temos que evitar realmente shopping, já vi circular. Sim. Em ambientes fechados, restaurantes, né? É verdade. Queria entrar num outro ponto aqui da nossa conversa, né? E aí saber quando buscar o atendimento médico, né? Quais são os cuidados que os pais, os cuidadores devem tomar nesses primeiros sintomas, doutora Adriana, para evitar que eles evoluam para algo mais grave? Pois é. Quando ocorre uma virose respiratória, certo, nós podemos aguardar 7 dias, certo? Porque normalmente o curso de uma virose respiratória ela pode durar 7 dias. Mas nós temos que observar aquelas crianças que não são tão saudáveis, que têm alguma comorbidade. Nós temos que prestar mais atenção nessas crianças e levar para o serviço de atendimento. Certo. No caso, por exemplo, na Unimed tem as teleconsultas, né? Nós temos também o setor de ambulatórios em Manaíra, certo? E falar com o seu pediatra, certo? Caso aconteça, assim, mais de 48 horas de febre, porque qualquer febre, os pais ficam em estresse. Então, eles querem levar para o pediatra examinar. Então, logo no primeiro dia, às vezes, aquela virose ela ainda está em curso. Então, é importante que a gente aguarde um pouco, faça as orientações em relação à alimentação, hidratação da criança, certo? E tente manter alguns sintomáticos, alguns medicamentos sintomáticos. E aguardar. Certo. E quais são os sinais, os sintomas, doutora Alexandrina, que indicam que é necessário a gente buscar o atendimento médico? A Adriana falou muito bem aí. Nós temos o Centro Médico Pediátrico Bessa, que tem várias especialidades pediátricas, neonatais e multiprofissionais. Nutricionistas, psicólogos, vamos ter fisioterapeutas lá, mas já existe o neonatologista, o pediatra, infectologista, hematologistas. Então, várias especialidades. Eu diria, uma pergunta que você fez aí, como tentar evitar que a criança adoeça? Fazer com que a criança tenha o seu pediatra, antes de tudo, que ele vá em períodos frequentes, de acordo com a sua faixa etária. E aí, o recém-nascido, por exemplo, nasceu, a primeira semana ele já tem que retornar para o pediatra. Certo. Ele já tem que estar vacinado para BCG e hepatite B. Então, são cuidados. Já crianças maiores, elas vão ter um período adequado para retornar. Crianças com comorbidades, cardiopatias, né, problema cardíaco, pneumopatias, problemas pulmonares crônicos, né? Crianças que têm imunodeficiências, que têm anemias falciformes, têm uma febre, não vai esperar. Ela tem que imediatamente procurar o atendimento pediátrico. Quando essas crianças procuram o atendimento ambulatorial, que é o primeiro ponto, ela vai para a telemedicina, tira suas dúvidas e recebe suas orientações. Certo. E até exames. A telemedicina já solicita. E aí, muitas vezes, a telemedicina vai dizer, olha, como ele está já há algum tempo com esses sintomas, vá para o ambulatório. Certo. Por quê? Porque ele está com sintomas leves a moderados. Quando os sintomas se aprofundam, uma criança que vomitou inúmeras vezes, ela pode desidratar grave e chocar, ter um choque. Nós tivemos recentemente filhos de colegas médicos, o pai e a mãe, em que a criança começou uma patologia viral, começou vomitando na madrugada, não parou, foi para o hospital, no pronto atendimento. Pensávamos que o primeiro atendimento ali, ela hidratando já sairia. Não, precisou ser internada. Precisou passar 2, 3 dias hidratando por um processo viral mais agressivo. Por quê? Porque ela chegou a quase um quadro de choque. A criança que tem uma bronquiolite ou um quadro sugestivo de pneumonia, uma febre que não cessa, um cansaço que se agravou, a criança agora não consegue falar direito e nem respirar direito. Então, essa criança não pode ficar em casa, nem vai mais para um ambulatório. Ela vai para o hospital. Uma criança que tem uma infecção,
em que ela está prostrada. Ela nem quer se alimentar, está na cama, os pais falam, ela não responde de forma coerente. Essa criança tem que ser levada para o hospital, muitas vezes já ser direcionada para uma UTI. Né? Uma criança politraumatizada, que sofreu um acidente, às vezes a gente não vê nada na superfície, mas ela pode estar sangrando internamente. Então, ela tem que ser levada para o ambiente hospitalar. Então, a gente tem que ter esses cuidados. Mas, de tudo, o pediatra, toda criança, ela tem que ter o seu pediatra de referência. Porque ele vai sempre dar a melhor orientação, ele conhece o seu paciente. É tão interessante agora que a gente falando de IA, de mídias, de WhatsApp e tudo mais, muitas vezes a gente atende no consultório, né, Adriana, e diz assim, olha, diz que você é mãe de João, que já fez os exames e que ele está melhor com a medicação prescrita. Me dá um retorno. Aí ela diz, eu vou dizer que meu nome é Maria. Não, a gente sempre conhece os pais pelas crianças. E aí, muitas vezes, ela diz, doutora, mandei os exames, e aí, está tudo normal. Então, continue tomando a medicação, permaneça em casa. Com um agravamento, se essa criança continuar com febre alta, cansa, não consegue, porque a fala é prejudicada, ela não consegue se alimentar, ingerir líquidos. Essa criança está vomitando muito, ela tem que ir para o ambiente hospitalar. Você não espere vir para o ambulatório ou para o consultório. Sim. Você vai direto para o hospital, que neste momento é o melhor local a ser procurado. Entendi. O que nós temos visto, que a gente tem feito um projeto de reestruturação da pediatria, da educação, também dos nossos clientes, é em procurar a melhor porta de entrada. É uma orientação telemedicina. É um exame só para ser solicitado? Telemedicina. Não, eu preciso que minha criança seja vista porque ele foi diagnosticado uma cardiopatia e está fazendo febre. Ambulatório, Centro Médico Pediátrico Bessa, ou vai para o NAISul, que é ali nos bancários. Certo. Não, minha criança está com a convulsão, que ele já tomava medicação, mas não está controlando. Hospital Pediátrico da Unimed João Pessoa. Porque lá ele vai ser avaliado, pode ter uma infecção que está agravando esse quadro neurológico, e muitas vezes ele vai precisar de uma sala vermelha ou de uma UTI. Então, nós temos feito essas divulgações para que a gente não tenha, por exemplo, entrar no hospital e ver crianças brincando dentro de um hospital e outras crianças bem graves. Isso nós utilizamos a classificação de risco internacional de Manchester, que prioriza os mais críticos. Mas ainda existe uma cultura hospital-cêntrica. Isso. Tudo eu tenho que levar para o hospital, que a gente precisa modificar. Por quê? Os melhores profissionais estão nos consultórios, estão nos ambulatórios, eles têm mais tempo para conversar, avaliar a criança, vai formar um vínculo entre a família, a criança e o pediatra, e o hospital é aquele plantonista que a cada 8 dias se reveza. Então, ele está vendo seu filho pela primeira vez. Então, a importância da gente saber qual a porta que nós vamos levar de forma adequada o nosso filho. Eu vou aproveitar para trazer aqui a rede de atendimento ambulatorial da Unimed João Pessoa, porque além de contar com um grande número de pediatras, né, que atendem nos seus consultórios, a Unimed também disponibiliza uma rede de atendimentos pediátricos ambulatoriais. Tem o Centro Pediátrico Bessa, como a doutora Alexandrina já falou aqui, tem o Centro Médico Unimed Zona Sul, a unidade Guarabira e a Telesaúde, que inclui a teleconsulta e o PA digital. Vou esmiuçar aqui, vou pedir a sua ajuda, viu? A ajuda de vocês, aliás. Vou começar pelo Centro Médico Pediátrico do Bessa. Como a doutora Alexandrina já falou, lá tem uma equipe multidisciplinar. Existem outras especialidades da pediatria, não é isso, doutora? Hematologista, infectologista, cirurgião pediátrico, né, para que ele faça um diagnóstico de uma criança que tem uma fimose, uma parafimose, às vezes tem uma hérnia, né? Muitas vezes a criança entra com dor abdominal e o pediatra indica para o nosso especialista
é um apendicite que está iniciando, é uma adenite mesentérica. Então, o cirurgião pediátrico veio somar junto com as demais especialidades pediátricas. E aí eu vou dar o serviço, né? Que o Centro Médico Pediátrico do Bessa fica na Avenida Fernando Luiz Henrique, 1216. Por lá o atendimento é segunda a sexta, das 8 da manhã até as 8 horas da noite, e aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia, para crianças de 0 a 17 anos. É só chegar lá para ser atendido, mas se você quiser mais comodidade, você pode agendar o horário pelo aplicativo Unimed João Pessoa ou através do portal, tá? unimedjp.com.br/cliente, tá certo? Um outro serviço, Centro Médico Unimed Zona Sul, é uma ótima opção, por exemplo, para quem mora aqui em João Pessoa, ali na região dos Bancários, Mangabeira. Por lá, quais são as especialidades, doutora Alexandrina, que tem? Pediatria geral, neonatologia. Tem outros especialistas também, endocrinologistas, que muitas vezes atendem crianças lá. Psiquiatria, que tem um grupo de psiquiatria que atende adolescentes. Certo. Né? Então, assim, tem uma diversidade. E também eles fazem uma excelente avaliação quando a criança precisa também ser encaminhada, ou seja, para o hospital ou para um especialista que não exista ali naquele momento. Entendi. E a comodidade, você falou muito bem. O agendamento é feito de uma forma rápida, certo? Inclusive, no próprio Centro Médico Pediátrico do Bessa também, fazemos muitos encaixes. Certo. Às vezes a mãe tem pressa, então chega e há um acolhimento para que ela seja encaixada ali, para ter também seu atendimento mais rápido. Dá aqui o serviço do Centro Médico na Unidade Zona Sul, para você, papai e mamãe, que mora aí na Zona Sul de João Pessoa. O Centro Médico oferece atendimento para crianças também de 0 a 17 anos. É de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite. Aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. A unidade fica na Avenida Sérgio Guerra, 281, que é a principal, né, dos bancários, tá bom? Para ser atendido também, basta ir à unidade, mas se quiser mais comodidade, é só acessar os nossos canais. E os clientes que moram na região do Brejo, aqui no estado, não precisam se deslocar, vir para João Pessoa, arrumar um transporte, conseguir, perder tempo. Enfim, não precisa, minha gente. Por quê? Porque você pode se consultar, seu filho, sua filha pode se consultar com um pediatra na unidade Unimed João Pessoa, em Guarabira. Tá? O atendimento lá é feito de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 5 da tarde. E a unidade fica na rua Napoleão Laureano, número 59, no centro de Guarabira, no centro da cidade. Tá bom? Vou aproveitar para falar da teleconsulta e do PA digital, né? Porque são serviços que a Unimed João Pessoa oferece para os pais que, inclusive, não querem e expor seus filhos, né, nos ambientes aí de serviço de saúde. Nesses casos, tem a teleconsulta e o PA digital, como a doutora Alexandrina já orientou aqui. Em que situações a gente pode usar, só para reforçar, doutora Alexandrina, a teleconsulta? A senhora acabou de falar a questão de, quer uma orientação, quer só, né, uma orientação simples. A teleconsulta ela é extremamente importante nesse processo, né? Exatamente. E o PA digital é só acessar lá para poder ter, acesso a um serviço mais emergencial, é isso? Exatamente. Aí, então fique esperto. A teleconsulta e o PA digital estão disponíveis para crianças a partir dos 2 anos de idade. Isso é bom você prestar bem atenção. E o serviço é de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 7 da noite. Aos sábados, 7 da manhã também, mas só até 1 da tarde, tá? Preste atenção nesses horários. O agendamento é feito tanto pelo portal da Unimed como pelo aplicativo Unimed JP. E nós temos também o assistente virtual. Estou com dúvida, não sei o que fazer. Anote o telefone. 2106-0700. 2106-0700. Só o acesso ao PA digital que é exclusivo no aplicativo da Unimed. Se você ainda não tem, é só baixar aí no seu celular, Android, tá? Para poder você ter acesso a todas essas informações e esses serviços também, tá bom? Falando especificamente do atendimento de urgência. A gente falando aqui dos casos mais leves e tal, e algumas situações,
o que fazer, mas numa situação de urgência e emergência, a recomendação é recorrer ao serviço de pronto atendimento, né? Sim. Em que situações se deve procurar esse serviço? E, de repente, até dar um exemplo, doutora Alexandrina, para ficar mais claro para quem está nos assistindo. Certo. A gente falou, por exemplo, uma convulsão refratária ao tratamento. Né? A criança é acolhida. Se ela está numa situação que merece ser monitorada, merece ser observada e definir o diagnóstico para saber se ela vai ficar numa unidade de internação ou numa UTI. Certo. E temos a sala vermelha. Nós somos um dos poucos serviços. Do serviço privado, nós somos o único que contamos com 5 escalas de emergencistas. Certo. Inclusive, emergencistas que atendem o verde, a gente falou em classificação de risco, internacional de Manchester. Certo. Aqueles que atendem só as patologias respiratórias. Tá. E os que atendem os mais graves, os laranja e o vermelho. Então, e existe também o profissional que faz a reavaliação dos pacientes de forma interna. Então, nós criamos 5 escalas dentro do pronto atendimento para poder atender melhor o nosso cliente. Entendi. Certo? Então, pacientes também que chegam muito desidratados e que têm já comorbidades. Eles precisam ir para o hospital e aí eles podem ser definidos pela gravidade, pela a classificação, se vão ser atendidos laranja ou vermelho e qual o destino que ele vai ser referenciado. Certo. É uma criança que tem uma pneumonia, mas não tem uma dependência de oxigênio, mas precisa tomar um antibiótico injetável pela dimensão da pneumonia, ela vai para a unidade de internação. Tá. É uma pneumonia que já precisa suporte de oxigênio, máscara, uma VNI, um alto fluxo. A gente falou muito do Papa aí, Francisco, ele não foi entubado. Ele usou catéter de alto fluxo. A nossa UTI pediátrica, do Hospital Pediátrico da Unimed João Pessoa, nós temos o catéter de alto fluxo, que as bronquiolites e as pneumonias graves, a grande maioria não foram entubadas, que é um procedimento mais agressivo, Certo. devido ao catéter de alto fluxo. Então, na UTI, é aquela criança que precisa ser monitorada, arritmias cardíacas. Nós já recebemos da escola crianças com taquicardia supraventricular, frequências de 280. Então, elas entraram pelo PA, foi feito um eletro, foi constatado que tinha uma arritmia grave e ela foi transferida para a UTI para fazer medicação específica, monitorização e avaliação pelo arritmologista e o intensivista. Então, são situações que precisam realmente serem vistas e avaliadas. Uma coisa importante também é que no hospital você vai ter o diagnóstico laboratorial mais rápido. Certo. Né? Precisa de um hemograma rápido, anemia falciforme que entrou em uma crise, né, hemolítica. Ela precisa ser diagnosticada porque ela talvez vai precisar ser transfundida. Né? Uma criança que teve uma convulsão grave, nunca teve convulsão, precisa de uma tomografia para poder a gente avaliar. É uma tumoração? É um AVC? A gente nunca fala em criança, mas nós temos pegos AVCs em adolescentes, em crianças pequenas com AVC isquêmico. Então, essas crianças têm que ir para o ambiente hospitalar. Então, diagnose mais rápida, tratamentos mais, digamos assim, rápidos, céleres e que precisam de monitorização. Essas devem estar no hospital. Agora, doutora Adriana, é comum, né, nesses serviços de urgência, os pais levarem junto com a criança que está doente, uma criança que está saudável. Sim. Porque muitas vezes não tem com quem deixar. Exato. Enfim, qual é o risco dessa conduta para a criança que não está doente? Pois é. A criança que não está doente, ela deve evitar de ser levada para os serviços, porque os pais normalmente correm com as crianças doentes. Mas, como você falou, não tem com quem deixar. Mas claro que ela vai pegar, o serviço está ali, o atendimento de urgência, normalmente, ele está abarrotado de viroses. Viroses de todos os tipos, respiratórias, gástricas. Então, é necessário que os pais tentem
deixar alguém em casa, se possível, né? E levar apenas a criança doente. Para evitar que ela tenha acesso aí a um ambiente que está ali contaminado, né? Exatamente. Pelas demandas. Exato. Então, isso é muito importante. E abrindo gancho também para as crianças em escolas, como você mesmo comentou. São as crianças na fase escolar que trazem as doenças para as crianças pequenininhas em casa. Entende? Isso é muito comum, porque a imunidade das crianças, ela vai de acordo com as faixas etárias. Entendi. Então, não é que a criança nasça sem a imunidade. Não. A criança nasce com a imunidade, mas ela vai desenvolvendo ao longo do passar do tempo. Para isso, é necessário o quê? É necessário evitar infecções, né, digamos assim, de crianças maiores que trazem. E as vacinas. Mais uma vez, as vacinas. E eu vou fazer só um asterisco. Aquele alerta para os pais que às vezes vê que a criança está com problema, vê que a criança está com a virose, mas mesmo assim leva para a escola. Né? A gente vê e aí acaba contaminando toda uma rede que poderia ser evitada, não é assim? Exatamente. Fica a dica, viu, minha gente? Doutora Alexandrina, eu estou sabendo que a Unimed João Pessoa vai abrir uma urgência e emergência no bairro do Bessa. É isso. O que é que a senhora pode adiantar desse projeto aqui para a gente? É um projeto que foi, como a gente diz, é um filho, né, que está sendo gerado. Primeiro foi idealizado o Centro Médico Pediátrico para a criança em sua totalidade, de uma forma multidisciplinar, ter a sua, e de forma integral, a sua assistência. Mas nós pensamos também que precisaria, entre o ambulatório e o hospital, nós termos um ambiente que fosse intermediário, que pudesse, de forma rápida, fazer um tratamento mais simples. Então, é uma pequena, a gente está chamando de UPinha, por causa da criança, que tudo é pequenininho, mas é uma UPA, realmente pediátrica, em que ela vai ter em torno de 13 leitos, uma sala vermelha, porque a gente ali está próximo à praia, alguma criança pode ter uma submersão, um afogamento, alguma coisa, e aí estabiliza para poder levar para o ambiente hospitalar. Nós vamos ter lá emergencistas e vamos ter toda uma estrutura que vai desde uma hidratação. A criança vomitou, mas só precisa tomar um soro para se reabilitar. Ela vai lá, toma o soro dela e vai para casa. Não precisa estar procurando o hospital. Uma criança que está começando um quadro de asma, nós temos aqui um alergologista do lado que cuida muito bem das nossas crianças, né? Está começando a tosse seca, que os pais já reconhecem que é o início de uma crise. Vem uma virose para complicar o ambiente, para tornar a crise mais, digamos assim, mais moderada, de forma mais agressiva. E aí ela vai poder fazer lá um resgate com broncodilatador, hidratá-la e já fazer um diagnóstico, que não é uma pneumonia, é uma asma que se agravou por uma intercorrência viral, e já vai encaminhar para a doutora Adriana. Ó, doutora Adriana, hidratamos, fizemos o resgate, ele está respirando bem, então vai retornar para o consultório para poder realizar isso. Então, é com muita alegria, a gente vai ter também lá o laboratório, inclusive já começou a funcionar no ambulatório de pediatria, o sistema laboratorial lá para crianças. Nós vamos ter lá exames também de imagem, lá nessa UPinha. E no Centro Médico Bessa, eu não falei ainda, mas já está sendo estruturado também um centro de vacinação. Então, a Unimed quer com isso fazer o quê? Oferecer vacinas, que são importantes para os seus clientes e colaboradores, cooperados e clientes, e tentar fazer o preço mais acessível possível e divulgar de forma maciça o quanto é importante vacinar. Então, são esses projetos de reestruturação que estão sendo idealizados. Nós temos vários colegas, doutora Darcy, doutora Ana Carla, doutor Constantino, que esteve aqui, certo? Muitas vezes aqui fazendo esclarecimentos, e doutora Lúcia Gadelha. Então, a pediatria de uma maneira geral, né? Nós todos aqui, Adriana
E todos os cooperados que fazem parte da pediatria, eu digo que é uma grande família. Certo. Né? Eu digo sempre, eu falo do meu hospital, digo meu, mas é nosso, né? Com um carinho muito grande, porque nós temos líderes, né? Nós temos a doutora Iris, que esteve aqui também falando, à frente de um PA, com toda a dedicação, doutora Janine na UTI pediátrica, junto com a doutora Nilda, né? A unidade de internação doutora Alta. Então, são lideranças, junto com esses outros que eu passei, que estão devotados, porque eu vejo que cuidar de crianças é uma missão. É uma missão. E por que é uma missão? Porque elas não falam por elas, elas têm os pais que falam, e elas têm uma multidão de pediatras que são incansáveis para oferecer a elas o melhor possível. Nós, assim, nós abraçamos a pediatria como uma missão. Sim. E queremos dar o melhor às nossas crianças. Muito bem. Antes de finalizar o nosso episódio de hoje, vamos para o Mente Ativa, conhecer um pouquinho das nossas entrevistadas de hoje. O Mente Ativa, que é o quadro onde a gente conhece um pouco mais sobre as nossas convidadas e se inspira nela também, né, para poder fazer um hobby, né, desestressar, ter mais qualidade de vida no nosso dia a dia. Vou começar por doutora Adriana, que eu já soube que, assim como eu, gosto de correr. A gente tem foto? Tem, claro que tem. Na corrida da Unimed do ano passado. Foi. Né, em dezembro. Olha, exato. Corre há quanto tempo, doutora? Assim, eu comecei a correr na pandemia. Exatamente como você falou, para desestressar, buscar qualidade de vida, porque todos nós ficamos retidos. Apesar de que eu ainda trabalhei. Nós pediatras, né, Alexandrina? Não tivemos jeito, a gente trabalhou. Então, assim, eu comecei na pandemia e aí parei um pouco, né, devido aos trabalhos diários, que não deu tempo. Mas aí, de 1 ano, 2 anos para cá, eu recomecei. E a minha primeira corrida foi da Unimed. Foi. Corre quantas vezes, assim, na semana? Umas 3. Umas 3. Bom, hein? Intercalado, né? Bom, hein? Ou então 2 com alguma musculação, né? Porque é importante. E quantos quilômetros tem feito? 5. 5 bom. Já tá bom demais. Bom eu não demais. pretendo... Bom demais. Eu não pretendo aumentar mais, não. Porque tem as cargas, né? Eu sei que algumas pessoas se dão bem, né, em maratonas, minhas maratonas, mas para mim, na minha qualidade de vida, já 5 já é a minha busca. Muito bem. Doutora Alexandrina, arrisca uma corridinha também? Aí já é mais difícil para mim. Eu fui obrigada a correr porque eu faço parte da Polícia Militar. Sou médica, meu cargo é capitã da Polícia Militar. Poxa. E nós tivemos um curso de capacitação, certo, que nos surpreendeu, porque o Coronel Josias, junto com o Coronel Luciano Pontes, nos colocou dentro de um treinamento, terças e quintas, subindo e descendo a ladeira do Cabo Branco, dando 6 voltas em torno do campo, certo? Fazendo musculação, e trilhas e tudo mais. Isso me surpreendeu porque meu hobby não é muito ligado à área física. Né? Eu, assim, me divirto muito em quê? Eu vou lhe dizer. Assistindo um bom filme, tocando. Toca piano. Adoro tocar música. Olha aí. Pessoas inteligentes, entrevistas com pessoas inteligentes. Me encanta. Tenho uma grande inveja de quem tem uma linda voz, de quem dança um balé magnífico, né? De quem toca um instrumento. Mas Deus me deu um filho que toca guitarra. Olha aí. E toca violão. E gosta de cantar. Pronto. Então, eu já me sinto realizada nele. Entendi. Né? Mas eu deixo com a Adriana, ela toda linda aí, super em forma. E aí eu faço mais uma coisa por obrigação, como a Adriana falou. Eu sei, para cuidar da saúde. Porque é o autocuidado, né? Se a gente não fizer a musculação, a gente está perdendo musculação, nossa musculatura, que é importante para a terceira idade, porque perdeu musculatura, a gente... para andar, né, Alexandrina? Andar. Fica dependente dos outros, né? Então, andar, eu adoro andar.
Não sou muito de correr, sou de andar. De andar. Pode me chamar que eu vou daqui até Cabedelo, onde você quiser, acompanhado de mulheres lindas assim, pessoas com boa conversa, eu adoro. Aí eu vou andando. Se for para ouvir uma música, eu passo a noite inteira. Não me canso, certo? Mas, assim, foi uma coisa surpreendente, que eu não sabia ainda que tinha essa... Fizemos a bioimpedância, eu vi aí a Adriana falar, me surpreendeu antes do curso da Polícia Militar, nós fizemos uma bioimpedância, minha estava péssima. Eita. Aí, depois de 2 meses, repetimos a bioimpedância e eu estava muito melhor. Olha aí. Tá e isso me fez refletir. Poxa, eu não posso mais ficar parada. Então, vou acompanhar minha amiga Adriana, não nos 5 quilômetros, mas vou andar, fazer uma musculação, porque o exercício também, nós não falamos aqui em saúde mental das crianças, mas nós temos muita ideação suicida, crianças com depressão, crianças trancafiadas dentro de quarto, jogando jogos muito violentos. E o esporte também, assim como as vacinas, é um grande aliado para a gente tirar essas crianças e oferecer saúde mental. Então, estou com elas. Eu vou me irmanar também para melhorar minha mente, minha cabeça. E aí, o esporte, ele é fundamental. E fundamental no que a Adriana falou, melhora da imunidade. Exato. Quem pratica esporte tem uma imunidade muito diferenciada. Exato. Tá vendo? Bom, estamos chegando ao fim deste episódio. Gostaria de agradecer a participação, a colaboração de vocês e deixar aberto aqui para vocês deixarem uma mensagem para os pais, para os cuidadores que estão nos assistindo nesse momento. Quem começa? Vou deixar a Adriana. Doutora Adriana. Então, a mensagem que eu deixo é que nós conversamos aqui a respeito das infecções respiratórias sazonais, mas nós abrimos o leque para entrar na alimentação, nas vacinas, certo? E nos esportes, né? Então, eu deixo para os pais, mães, colaboradores, clientes, certo? Amigos, essa é a minha mensagem. Tentem fazer o máximo pelas suas crianças. Levem suas crianças para vacinar, levem suas crianças para o pediatra. Tentem oferecer uma alimentação saudável e vamos juntos empreender mais saúde, que saúde é o que interessa. Eu queria deixar uma mensagem que a gente escuta muito. Os hospitais estão cheios, às vezes há uma dificuldade na temporalidade do atendimento. E eu queria deixar uma mensagem institucional, já que eu estou à frente do Hospital Pediátrico da Unimed João Pessoa. Nossos colegas médicos estão incansavelmente dedicados a oferecer o melhor. Nós estamos no período em que tudo que nós falamos aqui, a importância da vacinação, a importância de levar só a criancinha doente para o hospital e não levar as demais crianças, né? A dedicação que temos tido em priorizar os mais graves, aqueles que mais precisam, e dizer que a Unimed tem feito um esforço imenso, um investimento na pediatria, criando um ambulatório. Nós temos um pronto atendimento no Hospital Pediátrico, mas já está sendo visto mais duas pontes, mais 2 pronto atendimentos para realizar esse tipo de atendimento que as mães desejam e necessitam, certo? O ambulatório, ele amadureceu, nós atendemos no último mês, no Bessa, 1.300 crianças. Nós atendemos recentemente quase 5.000 crianças no Hospital Pediátrico. Já chegamos a atender, em alguns meses aí, quase 7.000 crianças. E com a lei estadual e municipal, ela obriga a criança a ter o pai e a mãe juntos, dentro da assistência. É o direito da criança. Então, muitas vezes, quando a gente olha um pronto atendimento, a gente diz, poxa, está lotado, está cheio. Porque o adulto, ele entra sozinho. Mas a criança, ela entra com 2 acompanhantes. Então, quando eu digo que eu atendo 182 crianças por dia, a gente multiplica isso por 3. Então, quantas crianças estão nesse hospital? Quase 500 crianças. Então, assim,
há um esforço imenso para a gente oferecer o melhor. Então, os ambulatórios estão dando show. É um ambiente maravilhoso, é um ambiente lúdico, é um ambiente que oferece um atendimento célere, rápido, agendado. Nós temos um hospital em que, graças a Deus, a tecnologia está de ponta para ser oferecida, mas nós estamos crescendo. Vamos ter a UPA, o previsto é até maio, abrirmos a UPA. E, assim, eu queria pedir aos pais que nós estamos num período difícil para o Estado, para o município e para todos nós, pais, que temos nossos filhos. Mas nós temos várias frentes. Certo. E que o mais importante é fazer o que a Adriana disse, dar uma alimentação saudável, vacinar, ambientes saudáveis, conversas saudáveis. Criança não é para estar ouvindo problema de pai e mãe ou o que está acontecendo no mundo. Criança é para ser criança, viver sua infância. Mas que nós estamos preparados para as crianças complexas, graves, estamos preparados para atender também com a rede de pediatria aquelas crianças que precisam, desde uma orientação por uma telemedicina, que é super bacana, é rápido, o ambulatório multidisciplinar, né? E espero que não precisem, mas se precisarem, o Hospital Pediátrico está de braços abertos para fazer o melhor. Muito bem. Obrigada mais uma vez pela participação. Obrigada a você pela sua companhia, por estar aqui junto conosco. Espero que você possa ter aproveitado bem o conteúdo desse episódio. E semana que vem a gente está de volta com muito mais, tá bom? Até lá.